falar do Vascão da Gama. Vasco da Gama, o gigante da colina. A gente não vai conseguir ouvir de fato o Payet. A gente tava tentando, né? O sinal não tá 100%. Até a transmissão oficial da Vasco TV, o pessoal tava ajustando por lá. E também ele tá falando muito em francês, né? A tradução tá depois. Achei que fosse ser transmissão... Tem aí nas carrapetas, DJ? Simultânea? Tem nas carrapetas. Aqui, mas eu não sei se vai. Vou tentar. 5 segundinhos? Ainda tá bem baixo. Tá baixinho. Então... Deixa o fundo aí enquanto a gente vai falando por cima, pode ser? Pode deixar um pouquinho aí? Pode. Então vamos lá, então a gente tá ouvindo aí ao fundo pra mostrar que a gente tá com o sinal ao vivo aqui na Transamérica, meu parceiro. Então o Payet chegando, hoje mais um dia dessa chegada do Payet. Por que isso é importante? Desde que ele chegou na quarta-feira, o Vasco tá correndo pra regularizá-lo. O Vasco tem uma semana, a partir de hoje, pra regularizar e ter o Payet na lista do Campeonato Brasileiro. O Vasco só disputa o Brasileirão. Então o que importa é regularizar o Dimitri Payet pro Campeonato Brasileiro. Tem que ter CPF, carteira de trabalho, visto de trabalho. Todas essas questões são necessárias mesmo para um estrangeiro aqui no Brasil poder trabalhar, né? Para poder assinar o contrato de trabalho. Ele já assinou com o Vasco, ele está assinado, mas para que isso seja publicado no sistema da CBF, da Federação do Rio e da CBF, tem que estar com tudo 100%. Para isso, a documentação também, obviamente, tem que estar 100%. Então o Vasco tem até o próximo dia 25 para regularizar isso. Se não der certo, teria até o dia 15 de setembro para fazer alterações na lista do Brasileirão. Então teria que tirar alguém, aí pode até fazer a famosa gambiarra, né? Bota alguém da base, mesmo que não vá utilizar, só para ter uma vaga ali garantida e depois trocar. Mas para não perder tempo e ter o Payet o quanto antes, o Vasco correndo para tê-lo regularizado. Então a expectativa é que já na próxima semana ele seja regularizado e aí, com o nome saindo no bid, ele esteja apto ao jogo para atuar pelo Vasco da Gama. O que vai faltar? Parte física. O Payet não joga desde maio. Então ele tem que fazer esse período de readaptação e de pré-temporada mesmo. E ele chegou empolgando, porque na quarta-feira ele passou por exames, ontem já foi pra São Januário, o treino de ontem foi em São Januário, pensando no jogo de domingo, que a gente vai falar um pouquinho já também. E hoje ele pediu até pra atrasar um pouco a apresentação pra ele poder terminar a atividade. Então ele não queria deixar de treinar, ele tá querendo mostrar serviço. E pelo que a gente viu, aí já é a avaliação minha, fisicamente ele tá bem. É um cara que se cuidou nesses meses aí de férias europeias, desde que ele deixou o Marseille, o Olympique de Marseille, o Olympique Marseille, ele está se cuidando, então tá apto a jogo. É claro, vai faltar ritmo e vai faltar, é claro, a pré-temporada, né? Estar 100%. Mas, pelo que a gente tá vendo, ele está mais próximo de estar apto a jogo do que um cara que não tinha se cuidado nas férias. É isso que eu quero deixar nessa comparação pra vocês. Enfim, então o Payet tá em vias aí de ser regularizado. Na próxima semana a gente tá com essa expectativa. Sobre o jogo de domingo, o Léo já falou, 11 da matina vai estar o Maracanã lotado, com um clima que a gente espera bom. O torcedor vai voltar ao estádio depois de 4 jogos, o Vasco pagando aquela punição do jogo contra o Goiás lá em junho. O Vasco pagou a punição de 4 jogos, não pode ter público ainda em São Januário. Isso até gerou uma polêmica ao longo da semana, né, por conta da decisão judicial, dos argumentos utilizados pelo desembargador, que era o relator do processo, o Rodrigo Sintra, né, mas... Enfim, tirando isso, quem quiser debater isso na internet, até debata, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas puxando um pouco mais pro campo e bola, o Vasco tem a oportunidade de, no domingo, voltar a reencontrar o torcedor. Com pleonasmo? Sim. Por quê? Reencontrou fora de casa, contra o Bragantino. Mas no Rio de Janeiro, vai poder voltar a reencontrar o torcedor, que está fora desde aquele jogo contra o Goiás, quando a gente viu aquelas cenas de vandalismo e de violência em São Januário. Então, para domingo contra o Galo, essa é a expectativa do Vasco, podendo apresentar o Payet antes do jogo. Obviamente, ainda não apto ao jogo, não vai estar relacionado pro jogo, mas vai estar lá no gramado, vai ser apresentado, vai sentir esse clima do torcedor e sendo aí um personagem que o Vasco considera importante nessa briga para escapar do rebaixamento. Então esse é o cenário do Vascão, com essa apresentação de hoje e as últimas atividades antes de pegar o Galo no domingo de manhã, meu parceiro Leonardo. Pois é, Breno Monsef, é uma corrida aí contra o tempo para trazer o Payet para estar regularizado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não é um problema pro Vasco da Gama. Existe toda essa questão que a gente já debateu aqui durante a programação da Transamérica, de documentação, de briga judicial, até de um impedimento do Vasco utilizar o estádio de São Januário, que a gente já sabe que é uma situação extremamente elitista,
esse impedimento vindo da justiça que não pertence à esfera esportiva, já que o Vasco já cumpriu essa punição e que todo mundo concorda que ela foi importante e correta, assim como outros clubes tiveram a mesma situação acontecendo, o mesmo tipo de punição. E a grande reclamação foi porque, assim, pra você ter jogo num estádio, um jogo profissional, você tem que ter os laudos todos. Corpo de Bombeiros, Sim. laudos do CREA e da Polícia Militar. Então, o estádio estava liberado. Polícia Militar, Engenharia e Vigilância Sanitária. Exatamente. São os 4 laudos que a gente precisa ter nos estádios para que você tenha jogo profissional lá, com público, né? E mesmo sem público, você tem que ter os laudos também. O estádio estava liberado. Então, as argumentações de segurança para você impedir dessa forma foram, na visão do Vasco, injustas. Porque o estádio antes estava liberado. Tem que fazer ajuste, pelo que a gente viu? Tinha. Talvez aumentar o efetivo. Enfim, isso aí não cabe a gente não é especialista nisso. Mas a argumentação do Vasco foi essa, que os argumentos utilizados pela justiça foram injustos, porque além você falou, argumentos elitistas, sim, né? Porque hoje no Rio de Janeiro, onde você não tem comunidade próxima, né? Você usar isso como argumento é uma questão muito delicada. Para não dizer outra coisa, vamos usar o termo delicado. Tirando isso, o estádio estava liberado antes. E o Vasco vai seguir brigando para poder, claro, ter público de volta em São Januário. A gente viu no passado como o torcedor joga junto, né? Correto. E pro Vasco acaba sendo fundamental por esse detalhe que você trouxe, né? Pela proximidade da arquibancada com o gramado, como existe a acústica de São Januário, a mística de São Januário, e tudo isso é diferente. Agora teremos o estádio do Maracanã, que também abriga o Vasco da Gama historicamente, tem essa situação. Não vamos entrar nessa discussão extremamente chata sobre pode, não pode, cuida da grama, não cuida da grama. A gente deixa até pro torcedor fazer esse tipo de brincadeira, deixar essa provocação. Não é o tipo de provocação que me agrada entre torcedores. Acho que o campo e bola, a história, acaba sendo mais interessante do que essa temática extremamente chata de pode, não pode. Eu não aguento mais esse assunto. Muito chato, toda hora isso. A gente sabe que o Vasco vai ganhar na justiça. Flamengo e Fluminense colocam na justiça, talvez até pra atrapalhar, pra ver se consegue ganhar em pelo menos uma oportunidade, mas no fim das contas a gente sabe que o Vasco vai acabar utilizando o estádio do Maracanã. E aí a gente já pode projetar o jogo do final de semana, né, Breno? O Vasco contra o Atlético Mineiro, que vem de oscilações na temporada, não consegue vencer, apenas um triunfo com o Felipão, um time que é qualificado, tem uma forma de jogar definida, mas que não atende à característica de jogo do Filipão, então pode ser um adversário perfeito pro Vasco dentro dessa levada de crescimento, de evolução, já que a gente acompanhou no jogo contra o Bragantino, contra o Grêmio também, um time um pouquinho mais confiante. Acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para esse crescimento justamente da confiança do time para essas partidas. Então, no final de semana, com esse reencontro com o torcedor, um Vasco mais confiante, um Vasco ainda mais forte, ainda com essa pegada de festa, com a apresentação para o torcedor do Payet. Então, confiança para o jogo do Vasco da Gama diante de um adversário que tem qualidade, mas oscila bastante. O Filipão não tem um modelo de jogo que atende o grupo que ele tem à disposição nesse momento. Então, confiança em uma apresentação pelo menos positiva, já que estamos vendo o Vasco competir. Isso a gente não acompanhava em outras oportunidades. O Vasco está competindo e eu acho que isso é fundamental nesse momento. Não precisa dar show, não precisa dar baile, precisa competir goleada, guerreiro. E somar pontos nesse momento complicado que o time passa em termos de pontuação, mas a gente tem essa expectativa positiva, uma luzinha lá no fim do túnel de um trabalho sendo iniciado, acontecendo, com jogadores mais confiantes e, como diz os influenciadores do Vasco, com essa cerejinha do bolo chegando agora, que é o Payet. Payet, 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 Vasco! É Vasco, né? Vasco! Gostei dessa aí. Ficou bom, hein? Também o bola aí, brisa aí. Hoje a noite é do Payet. Olha. Vai, Vitor. Eu já curti essa canção em carnavais da minha vida. Payet, 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 Payet. Fala do Payet aí, Breno Monsef. O Vasco que ainda não fechou a preparação para o jogo de domingo, né? Ainda tem treino amanhã. O técnico Ramon Dias vai comandar amanhã a última atividade para enfrentar o Galo no domingo, 11 da manhã no Maracanã, inclusive casa cheia. Todos os ingressos vendidos, teremos aí 60 mil torcedores lotando o Maracanã no reencontro do Vasco
com o público. É claro que fora de casa, na rodada passada contra o Bragantino, o Vasco teve público fora de casa, né? Longe do Rio de Janeiro, mas no Rio, em casa, vai ser o retorno desde aquele Vasco e Goiás lá em junho, quando a gente viu aquelas cenas de violência e vandalismo em São Januário. Vasco punido, ainda sem poder mandar jogos com público em São Januário, até pode jogar lá, mas sem público, graças à interdição da Justiça Comum. Inclusive, isso está gerando uma polêmica. Mais cedo, até no Papo 1, eu conversava com o Léo sobre isso, porque ao longo da semana isso aí gerou muito problema, muita discussão, muitas reações do próprio Vasco, inclusive, em notas oficiais, rebatendo os argumentos dados pela Justiça, né? Mas isso aí fica na esfera judicial, porque por hora a gente fala do time um pouquinho, já que no domingo a gente deve ter aí mais uma etapa da apresentação do Payet. Eu digo deve, mas a gente vai ter, né? Porque domingo, antes do jogo, ele vai ser apresentado pro torcedor. Até agora o Payet apenas com apresentações. Teve a apresentação, podemos chamar assim, na chegada dele no aeroporto na quarta-feira. Ontem ficou na parte interna, gravou alguns vídeos, tirou foto e tal, chegou a treinar. E hoje, mais um dia de atividade. Ele participou na atividade pela manhã e depois foi apresentado no Salão de Beneméritos, deu coletiva e tal. E, inclusive, teve uma passagem curiosa que, ao longo da tarde, ele foi na mega loja do Vasco, ali em São Januário, e comprou mais de 100 camisas com o nome dele para distribuir de presente, né? Para amigos, familiares e tal. Então, o Payet tá se adaptando cada vez mais ao Rio de Janeiro, tá passeando, tá com camisa do Vasco, já tirou foto até com a estátua do Roberto Dinamite. Então, o cara tá chegando, se adaptando. A estreia do Payet fica para setembro. A previsão que o Vasco trabalha, o planejamento com o qual o Vasco trabalha é para setembro, já que o Payet não joga desde maio, e ele mesmo falou isso mais cedo, em francês, obviamente, né? Na entrevista coletiva ele falou que não tá apto a jogo ainda. Ele ainda tá se condicionando fisicamente. Vai fazer a pré-temporada agora, praticamente, começou a atividade, e até hoje pela manhã ele pediu para atrasar a apresentação dele, que tava marcada para as 11, para ele poder terminar o treino. Para dar tempo dele terminar o treino direitinho e tal, para depois, enfim, ser apresentado. Essas estão as informações do Vasco, domingão de manhã. O Vitoca vai narrar aqui na Transamérica, Vasco e Galo. E a gente na expectativa aí de mais uma vitória do Vasco nesse Brasileirão, meu parceiro Bruno Cantarelli. Vasco venceu o Galo. Então vai vencer de novo, Vitor Costa. Foi um jogo que iludiu muita gente, né? É. Aquele já fui muito iludido, Já Vitor fui muito Costa. iludido várias vezes também. Inclusive por esse jogo. Às vezes você fica pensando que você gosta de ser iludido. Cara, às vezes você tá tão otimista, né, cara? E quando você é iludido, você se decepciona demais, né? É verdade. Torcedor do Vasco viu o time vencer o Galo na primeira rodada, fora de casa. Depois o Vasco empata com o Palmeiras jogando bem, empata com o Fluminense. Então o torcedor achou que seria um campeonato mais fácil, né? Não é o caso. Essa é a parada. 60 mil no Maracanã, né? Essa galera não merece ver o Vasco perder de novo, né? Não, o Vasco vai ganhar o jogo. Merece ver o Vasco ganhando e passando a ter chances reais de sair da zona de rebaixamento. O Vasco não perde mais na temporada. É? Não. O Vasco vai perder alguns jogos na temporada ainda. Não vai não. Mas se vencer o Galo, dependendo dos resultados da rodada, o Vasco pode ter chances reais de sair a qualquer momento da zona, né? De rebaixamento. Porque, por exemplo, tem Bahia e Bragantino na mesma rodada. O Santos pega quem? Santos e Grêmio. Não é nenhum absurdo imaginar o Santos e o Bahia perdendo. Não. E aí o Vasco, se vencer, ele vai a 15, Bahia e Santos param com 18. É Bahia sendo que o Vasco, Bahia e Bragantino. Sendo que o Vasco tem um jogo a menos. Sim. O Vasco tem um jogo a menos em relação a todos os outros, que é justamente contra o Lanterna América Mineiro. Esse jogo ainda não tem data pra acontecer. Então uma vitória pode deixar o Vasco com chances reais de sair na zona de rebaixamento, sair da zona de rebaixamento na rodada seguinte. Tem que ter esperança, né? Acho que não pode ser diferente, por isso o torcedor abraçou a ideia.